não inclusão no quadro de acesso por antiguidade, porque ele não teria conceito moral por responder a um processo criminal pela prática do crime de desobediência que lá atrás, que ele foi preso. O que aconteceu? Diante disso, ele interpôs um recurso administrativo para o governador do estado de Mato Grosso, na época, Pedro Taques. A Procuradoria do Geral do Estado deu parecer dizendo realmente ele tem razão. Ele não tem processo administrativo. E o governador Pedro Taques determinou que ele fosse que constasse na promoção, na lista de promoção. Só que o comando do Corpo de Bombeiro não o colocou na promoção. O que ele fez diante dessa situação? Ele impetrou o mandato de segurança. Inicialmente foi indeferido. Foi indeferido. Só que se aproximou, a formatura era na segunda-feira, no domingo, ele impetrou um outro HC e foi concedida a liminar para suspender o ato de promoção, porque ele queria que se comprasse aquela ordem do governador para ele ingressar na lista de promoção, que ele havia sido retirado indevidamente porque ele não tinha processo. Aliás, o processo de desobediência foi oferecido uma transação penal que ele aceitou e depois foi declarada extinta a punibilidade pela prescrição. Ele não tinha nada. Juiz GPT, preciso de uma petição inicial para uma ação de cobrança. Nada. Então, ele entrou com esse segundo mandato de segurança, a juíza Ângela concedeu a liminar, depois, na segunda-feira, ela acabou revogando. Então, os fatos praticamente são isso. Começou, gerou novos embates. O que fez o comandante do Corpo de Bombeiro, então? Ele entrou com um pedido de revisão daquela decisão do governador. E desde 2017, o representado não foi promovido até agora. Desde 2017 ele não foi promovido. Tem uma decisão do governador Pedro Taques pendente de cumprimento. E o Corpo de Bombeiro não o promoveu, porque agora também está aguardando o deslinde desta representação que pretende tirá-lo das fileiras do Corpo de Bombeiro do Estado de Mato Grosso. Esses são os motivos, senhores, pelos quais você está pretendendo mandar o representado para casa. Sem nenhum direito, porque o que está a se propor não é a reforma dele. O que se está a propor é a perda do posto e da patente. Então, eu construo todo o meu voto mostrando que não há proporcionalidade na pretensão manifestada de excluí-lo das fileiras da polícia, do Corpo de Bombeiros. Não existe proporcionalidade. E o tribunal aqui já, inúmeras vezes, inclusive, negou-se a declarar, a reconhecer a perda do posto da patente em situações muitíssimo mais graves, em casos de tortura, por exemplo. Até porque o que se discute na perda do posto e da patente, isso eu já afirmei em votos meus, é uma avaliação prospectiva que o tribunal tem que fazer em relação ao oficial. Ele não tem nenhum processo. Não responde nenhum processo, nenhuma sindicância mais. A verdade é que ele, para o ambiente militar, ele não é um oficial exemplar. E eu até confesso que se eu tivesse no lugar do comandante, porque acontece também o seguinte, ele, nos recursos, ele acusou o Comando Geral de improbidade administrativa, com cópia para o Ministério Público. É claro que isso gerou tudo uma grande animosidade. Se eu tivesse também, fosse militar e estivesse no lugar do comandante, com o meu temperamento, eu queria certamente vê-lo excluído das fileiras do Corpo de Bombeiro. Mas eu estou aqui como juiz. Eu estou como juiz. Acho que, muito provavelmente, esse representado, esse oficial, não tem vocação para ser militar. Não tem vocação. Mas o fato é que nós não podemos mandá-lo embora por esses fatos, senhores. Com uma mão, outra atrás, uma mão na frente, outra atrás. Como se fossem graves o bastante a autorizar a perda do posto e da patente. Então, eu conduzo todo o meu voto, eu encaminhei aos senhores
são 92 laudas. Eu concluo o meu voto. Acho até, veja, se for o caso, que o comando do Corpo de Bombeiros reforme esse oficial. Reforme. Mas reconhecer a perda do posto da patente não é possível. Não seria justo. Não é justo. Como juiz, eu afirmo, não é justo. Não é legal e nem direito fazê-lo perder o cargo e o posto. Então, eu concluo dizendo o seguinte, e acompanhando o parecer ministerial subscrito pelo Dr. Marcelo Ferra, eu estou julgando improcedente a representação, mantendo Marco Antônio Souza e Silva nos quadros do Corpo de Bombeiro do Estado de Mato Grosso. Se alguém precisar de alguma explicação... Procurando ver